Nas Crônicas de Gelo e Fogo, nós vemos vários sonhos de várias personagens, e eu resolvi falar sobre eles. Eu vou começar falando dos do Bran. O primeiro sonho do Bran é quando ele está em coma, e começa com uma voz dizendo para ele voar. É aí que o Bran percebe que está caindo, e depois a voz continua insistindo para ele voar, e o Bran responde que ele não consegue voar. E é nesse momento que o Bran percebe que a voz que está falando com ele vem de um corvo que está voando com ele. E enquanto o Bran continua insistindo que ele não sabe voar e que ele só está caindo, o corvo responde que todo o voo começa com uma queda. E aí começa uma teoria de que o último vidente verde, também conhecido como Corvo de Três Olhos, já fez isso antes com outras crianças, procurando um substituto ou um aprendiz. E essa teoria fica mais forte porque nesse mesmo capítulo o Bran acaba vendo para onde ele está caindo e tem várias estacas com vários corpos de outros sonhadores empalados, o que indicava que vários outros tinham tentado voar nesse sonho, mas não tinham conseguido. Além do fato de em todo esse sonho o corvo ficar insistindo que se o Bran não voar, ele vai morrer. E com o passar dos livros, essa teoria fica mais forte porque o Euron, Olho de Corvo, acaba dizendo que quando ele era criança, ele teve um sonho em que podia voar, mas que quando ele acordou, os mestres disseram que ele não podia. Mas e se os mestres estavam mentindo? Um detalhe que corrobora com essa teoria é que no final do sonho, o corvo fica bicando no meio da testa do Bran, provavelmente para tentar abrir um terceiro olho. E mais pra frente na história, o Jojen fica falando que o Bran tem que abrir seu olho, abrir seu terceiro olho. E o Euron, segundo o que ele insinua para Victarion, tenta abrir os olhos das pessoas, dando alucinógenos para elas. Então os fãs teorizam de que o Euron era um dos aprendizes do Corvo de Três Olhos que conseguiu voar. Só que, por algum motivo, o corvo abandonou ele, e com isso o Euron ficou tentando achar essa magia novamente. Eu realmente acredito que essa teoria faz muito sentido, eu gosto muito dela. E mostra que talvez o último Vidente Verde não seja uma pessoa 100% boazinha, e que tem mais por trás desse plano dele. O que vocês acham? Vamos continuar? Depois disso, o Bran começa a ver coisas como se realmente estivesse voando por cima daquele mundo. Ele vê o Winterfell, vê o Mestre Luin estudando, vê o Robb, só que o Robb tá mais forte e mais alto do que ele se lembrava, e estava lutando com aço verdadeiro, coisa que ele não fazia antes. Sem perceber, o Bran tá nos dizendo que o Robb está treinando para uma luta de verdade, para uma guerra. Ele vê o Rodo e depois ele vê a Árvore Coração dentro do Bosque Sagrado. E o interessante é que quando a árvore percebe que está sendo observada, ela olha de volta para o Bran. E isso é uma piscadinha para o que a gente vai aprender vários livros depois, que as árvores coração são usadas pelos videntes verdes para ver as coisas que estão acontecendo no presente em vários locais, ou as coisas que aconteceram no passado ou no futuro em frente a uma árvore coração. Depois disso, ele vê sua mãe num barco olhando para uma faca manchada de sangue. Para quem não lembra, foi essa faca de aço valeriano e cabo de osso de dragão que foi usada para tentar matar o Bran. E a Catelyn está indo para Porto Real para tentar descobrir de quem é essa faca, quem foi que tentou assassinar o filho dela. Ele também vê Rodrik Cassel convulsionando, e isso pode ser o Bran vendo ele passando muito mal na viagem para Porto Real, ou pode ser o Bran vendo o futuro do Rodrik, em que ele acaba convulsionando de perda de sangue depois que o Ramsay corta seu braço. Só que depois do Bran ver esse barco e sua mãe, o Rodrik, etc., ele vê que na frente deles tem uma tempestade muito forte se formando, só que eles não conseguem ver. E isso é basicamente uma figura de linguagem mostrando que vai acontecer muita coisa ruim, muitos problemas, e as pessoas envolvidas não conseguem ver isso, mesmo na frente deles. E também é muito engraçado quando Martin deixa isso bem claro para nós, leitores, e a gente não percebe na primeira leitura. Mas vamos continuar. Bran olha para o sul e vê o Ned suplicando ao rei com dor gravada no rosto. E essa cena pode ser em várias ocasiões. Pode ser o Ned implorando ao Robert pela vida da Lady, se for uma visão do presente. Pode ser o Ned implorando ao Robert para não enviar assassinos atrás da Daenerys, se for uma visão do futuro. Ou o Ned implorando pela própria vida ao rei Joffrey. O que eu acho meio difícil, porque nessa época o Joffrey não era rei. E se o Bran visse o Joffrey, ele ia chamar só de Joffrey, ou príncipe, não de rei. Ele também viu a Sansa chorar até adormecer, que naquele momento poderia ser por causa da morte da Lady, mas se for uma visão do futuro, poderia ser por causa da morte do Ned. E também viu a Arya guardando os segredos bem fundo no coração,
o que poderia significar naquele momento a questão dela ter mandado a Nymeria embora, da Lady ter morrido e tudo que ela tá passando. Mas também poderia ser uma visão do futuro, da Arya na casa de preto e branco. Ali ela tinha que jogar fora todos os pertences pessoais que ela tinha, mas a gente viu nos pensamentos dela que ela guardou tudo dentro do coração. Mas aqui chegamos numa parte interessante. Em volta deles haviam sombras. Uma delas era escura como cinzas, com o rosto terrível de um cão de caça. Obviamente está falando de Sandor Clegane, que está presente muito na história da Sansa no começo e depois, mais pra frente, na história da Arya. A outra sombra estava armada como o sol, dourada e bela. Algumas pessoas interpretam como Oberyn Martell por causa do sol, mas essas sombras estão em volta das garotas Stark e talvez do Ned também. Não faz sentido ser o Oberyn. Eu acredito que é o Jaime. Pra quem não sabe, depois da briga das crianças, o Jaime estava procurando a Arya para deletar ela a mando da Cersei. Mas depois é ele que arma a Brienne para procurar as garotas Stark. E ainda depois ele abandona tudo para seguir a Brienne para supostamente encontrar a Sansa. Sem contar a má impressão que o Ned tem sobre ele desde a rebelião do Robert, que se perdurou até a briga deles depois que o Tyrion foi preso pela Catelyn e piorou quando ele descobriu sobre o incesto dele com a Cersei. Então a figura dele meio que pairou entre esses três Starks. A terceira sombra é um pouco difícil para mim. Ela se erguia sobre essas duas sombras como um gigante numa armadura de pedra, mas quando a viseira dele foi aberta não tinha nada lá dentro, exceto escuridão e um espesso sangue negro. As pessoas falam que esse gigante é a montanha, mas eu não vejo a história dele sendo ligado às garotas Stark, principalmente se erguendo além da influência do Jaime e do cão. Tipo, se eu não me engano, só a Arya tem real acesso à gangue da montanha. E quando ela tem a chance, ela manda deletar alguns capangas da montanha, e não a própria montanha. Mesmo que a Arya o odeie por ter matado um dos amiguinhos dela. As únicas vezes que nós vemos a Sansa mencionando a montanha é quando o cão conta pra ela como ele queimou o rosto, e depois quando a Sansa fala pra Arya que a montanha é muito maior que o cão, que o Hodor e etc. E também quando ela escuta o seu pai mandando punir a montanha pelo que ele tá fazendo nas terras fluviais. Já o Ned tem uma real questão com a montanha por causa do que ele fez com Elia e seus filhos e por ele estar arrasando as terras de nascimento de sua esposa. Mas eu não sei se isso faria ele se sobrepor ao Jaime e ao cão com relação a esses três Stark. Não faz sentido. E ainda tem a questão de que eu não sei se nessa época do primeiro livro o Martin já sabia o que ele ia fazer com a montanha. Então eu particularmente acredito que esse gigante de pedra simbolize o gigante de Braavos, que no caso da Sansa pode simbolizar o arco dela com o Mindinho, e no caso da Arya pode simbolizar o arco dela em Braavos, ou para simbolizar tudo que o Ned, a Sansa e a Arya, incluindo a falsa Arya, passaram por causa do Mindinho. Eu não sei, eu só acho que faz mais sentido do que ser a montanha. Depois de ver a família, a sua atenção se desvia para depois do Mar Estreito, onde ele viu as cidades livres, o Mar Dothraki, Vaz Dothraki, também o Mar de Jade e Ashai, onde ele viu dragões se agitarem ao nascer do sol. Se vocês prestarem atenção, a maioria desses locais Daenerys passou. Ela só não passou nos últimos dois, que foi no Mar de Jade e em Ashai. E por incrível que pareça, várias personagens chamam ela para esses locais. Com isso surgiu a teoria de dragões em Ashai. Talvez até não nascendo, mas despertando junto com a magia que estava voltando ao mundo. Ou os dragões ainda existem lá, só que está tão longe que as pessoas de Westeros e Essos não ouviram falar sobre eles. Ou significa apenas que os dragões e a própria Daenerys vão acabar indo para Ashai em algum momento. Depois disso, o Bran finalmente olhou para o norte. Ele viu a muralha, viu o Jon dormindo sozinho numa cama fria e a pele ficando branca e dura à medida que o calor escapava dele. Pode ter sido só uma das noites muito frias que o Jon acabou enfrentando sozinho. Ou o Bran estava vendo a parte que o Jon ia ser deletado e por isso o corpo dele estava ficando muito frio e duro por causa da morte. Ou isso pode ser uma indicação de que o Jon vai acabar revivendo de alguma forma pelo poder dos outros. Por isso todo o calor ia escapando dele. Eu acho interessante essa teoria. Se mãos frias for indicação de alguma coisa, é que Jon pode manter a consciência mesmo assim. Continuando com o sonho, o Bran começa a olhar cada vez mais ao norte. E aí ele chega no coração do inverno. E aí ele consegue ver uma coisa que deixa ele com muito medo e ele começa a gritar e a chorar. Provavelmente são os outros. E o corvo fala, agora você sabe por que deve viver. E confuso, o Bran pergunta por quê? E o corvo responde, porque o inverno está chegando.
E é aí que o Bran percebe que o corvo tem 3 olhos, e depois vê as estacas com os ossos dos outros sonhadores e começa a voar. E o corvo começa a bicar entre as testas dele. Tudo isso eu já tinha falado antes. Só que aí o Bran acorda, os servos chamam o Robb e o lobo do Bran começa a lamber o rosto dele. E a primeira coisa que o Bran fala quando acorda é: o nome dele é Verão. Sinceramente, na primeira vez que eu li, eu me arrepiei. Mas e vocês? O que acham do primeiro sonho do Bran?